Tiago Jordão. Vamos trazer as informações desta quarta-feira do Santos Futebol Clube. Vamos primeiro à atualização dos ingressos vendidos. Qual é o número atualizado de ingressos comercializados para a partida da próxima segunda-feira, Jordão? Número atualizado de 17 mil ingressos vendidos de forma antecipada, Marcão, para o duelo entre Santos e Juventude na próxima segunda-feira. Setores esgotados, Marcão, nós não tivemos atualizações. Ainda seguimos com os setores das arquibancadas norte esgotados, cadeiras oeste e leste estão esgotadas ainda. E na arquibancada sul, Marcão, ali quando você entra no site do Sócio Rei, você tem possibilidade de comprar do lado esquerdo, no centro e do lado direito. Esgotado na arquibancada sul, nós temos apenas o centro, Marcão, e todo o outro restante do Morumbi não citado ainda está disponível para compra. Tá aí, Tiago Jordão, 17 mil ingressos comercializados. Ontem nós trouxemos esse número no Alô Varandeiros, acho que foi um número, a informação exclusiva do canal Varanda Futebol Debate, 17 mil ingressos vendidos. O Santos tem divulgado de 5 em 5 mil, né? Portanto, o Marcelo divulgou na tarde de ontem 15 mil ingressos, à noite não houve uma atualização por parte do clube, e eu descobri por quê, porque o clube tem divulgado de 5 em 5 mil, o número chegou a 17 mil, e a expectativa hoje, Jordão, é que esse número aumente consideravelmente, porque o torcedor, muitos torcedores recebem no dia 30, né? Então a expectativa é que esse número de venda de ingressos aumente consideravelmente. Agora, Jordão, eu vou te falar um ponto, uma sensação. Eu não sei não, viu, Jordão? Eu tô achando que teremos um bom público no Morumbi, mas já não sei mais se nós iremos ultrapassar 50 mil torcedores. Eu tinha muita confiança nesse número. Tem muito tempo para o jogo ainda, né? Temos a venda quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e ainda segunda. Temos, portanto, 6 dias de vendas de ingressos. Mas, Jordão, eu acho que vai num ritmo mais lento do que eu imaginava. Será, Jordão, que o torcedor do Santos não lotará o Morumbi na segunda-feira, Jordão, contra o Juventude? É isso mesmo, Jordão? Olha, Marcão, com base nas parciais e também na empolgação do torcedor para ir a este jogo, Marcão, eu acredito sim no bom público, só que a minha expectativa, eu confesso que reduziu com base para termos 50 mil pessoas no estádio do Morumbi, Marcão, porque em outros momentos, quando o Santos jogou em São Paulo, os ingressos esgotavam muito rápido. Quando o Santos foi jogar contra o São Bernardo no Morumbi, esgotou rapidamente. Quando foi jogar contra o Bragantino na Neoquímica Arena, esgotou muito rápido. E neste ano no Allianz Parque, idem. O Santos Futebol Clube, Marcão, e não tem uma diferença tão gritante assim dos ingressos comparado ao ano passado e com os deste ano, Marcão. Talvez seja justamente a fase da equipe que não empolga, Marcão. Talvez seja também um momento de desconexão do time com a própria torcida. Eu não vejo esses jogadores, Marcão, ligados com o torcedor. E parece que eles não estão engajados com o sentimento do torcedor. E aí eu acho que isso até causa uma certa desconexão equipe e torcida, Marcão. E o que é muito ruim, porque a gente vê no ambiente do estádio, Marcão, apenas de cobrança. Isso não está errado. O torcedor tem sim que cobrar. Eu cobro dos jogadores. Parece que os atletas não entendem a fase em que o Santos vive, Marcão, e tá tudo bem pro lado deles. Só que não. E talvez do lado do Santos Futebol Clube como instituição, Marcão, se for observado que é um perigo nós não termos lá no Morumbi 40 mil pessoas pelo menos, talvez seja o momento do Santos mudar a rota, Marcão, e fazer alguma promoção, que aí sim você consegue talvez trazer aquele torcedor que estava considerando os ingressos caros como baratos, para ele poder levar também o filho, a namorada, o amigo, enfim, pra gente conseguir lotar o Morumbi e não passar vergonha. Tá aí, portanto, o Tiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. Vamos aguardar, mas a procura, no meu ponto de vista, tem sido menor do que se imaginava, mas a expectativa continua sendo de um bom público no Morumbi. Tem muitos dias de vendas ainda, né? Então isso pode, claro, subir consideravelmente. Tem toda a questão realmente que torcedores final de mês, né? Tem muita gente que vai receber, aqueles que vão receber no 5º dia útil talvez não consigam ir agora. Tem muito torcedor que está se tornando sócio para ter ali um valor menor. Então isso tem uma curva natural de crescimento das vendas. Vamos aguardar, mas eu sinceramente esperava um início, né,
muito mais volumoso em termos de venda de ingressos do que estamos percebendo até aqui. Bom, meu caro Thiago Jordão, vamos falar um pouquinho do treinamento do Santos no dia de ontem. O Santos Futebol Clube se reapresentou no CT Repelé. Traga pra gente as novidades e, claro, já vamos entrar na questão de escalação. Ontem foi um treino famoso regenerativo, Jordão. Hoje, o treinador Kleber Xavier deve começar ali a pensar no time que entrará em campo contra o Juventude na próxima segunda-feira. E os detalhes, as novidades da reapresentação do Peixe, Thiago Jordão. Marcão, fim de folga pelo lado do Santos Futebol Clube. Ontem os jogadores fizeram um treinamento pela parte da tarde, Marcão, e contou com a novidade do Mike. O Mike que ontem ele não treinou propriamente com seus companheiros, mas ele esteve presente no CT Repelé após a realização dos exames médicos, Marcão, e conheceu todas as dependências do Santos Futebol Clube, e ele é esperado que possa iniciar os treinamentos já ainda nesta semana, Marcão, e ficar à disposição para o jogo da próxima segunda-feira. Com relação a desfalques, Marcão, o volante Willian Arão com problemas na panturrilha e o Guilherme com problemas no seu tornozelo, Marcão, não treinaram com a equipe ontem, ficaram apenas no departamento médico do Santos Futebol Clube, tratando as suas lesões, e eles ainda são considerados dúvidas, Marcão, para o jogo da próxima segunda-feira. O Neymar ontem trabalhou normalmente e o técnico Kleber Xavier, que não contará, já é desfalque certo, o Tomás Incon, Marcão, que ficou suspenso, ele que foi expulso da última partida. E uma informação, Marcão, trazida pelo nosso amigo Wagner Frederico com relação a um esboço que o Kleber Xavier trouxe para a equipe, o Santos iria a campo da seguinte forma: Gabriel Brazão, Mike pela direita, Basso e Luan Pérez dupla de zaga, com o Souza ainda pelo lado esquerdo. Meio de campo com mudanças: João Schmidt como camisa 5, Zé Rafael como camisa 8, Roleiser armando, e para o ataque, Bom Tempo pela direita, Guilherme pela esquerda e Neymar atuando como falso 9. Tá aí, Thiago Jordão. Eu confesso que eu não ouvi o Wagner, eu vi que tá circulando essa escalação do Wagner, um abraço ao nosso amigo Wagner Frederico. Só que alguns pontos me chamam a atenção, Jordão, vamos lá. E aí eu não sei até que ponto é opinião e até que ponto é informação do Wagner, tá? Por quê, Thiago? E amigos e amigas curtindo o Varanda Futebol Debate. Vamos lá, o Mike ainda não treinou, certo? Assim, como que o Mike será titular? Por exemplo, ontem nós trouxemos aqui um esboço com base naquilo que achamos, né, Jordão? Aí não é informação, isso é opinião. Aí é uma outra... Eu sempre gosto de separar, e o Thiago me conhece bem, né? Às vezes eu vejo uma notícia e eu falo, isso aqui tá com cara de opinião e não de informação, né? Então, assim, existe muito a questão de opinião e existe a questão de informação. Vamos lá, o Mike sequer treinou. A tendência é que o Mike sim seja o titular, mas ele precisa treinar para que a gente consiga colocar o Mike ali como um jogador que vai jogar a partida contra o Juventude. Eu acredito que ele vai jogar, porque ele vinha jogando no Palmeiras, né? Teremos tempo hábil para as documentações serem trocadas entre os clubes, para que o Mike seja regularizado, inscrito no Campeonato Brasileiro. Então o Mike deve sim ser o titular pelo lado direito. Agora, ontem foi um treino regenerativo, Jordão. Não teve um treino tático, não teve um treino técnico. O Santos se apresentou 15 horas e 30 minutos ontem. Então, assim, não teve esse treino para que a gente possa dizer que, por exemplo, o João Schmidt será o titular, que o Zé Rafael está de volta ao elenco. Outra coisa, aonde que o Gabriel Bom Tempo tem se destacado? No meio-campo. Não sei se faz muito sentido você colocar o Gabriel Bom Tempo como atacante, se aonde ele tem se destacado, tanto na partida contra o Flamengo, como também na partida que o Santos empata contra o Sport, o destaque do Bom Tempo foi jogando no meio-campo e não no ataque. Aí você saca o Álvaro Barreal, que jogou muita bola em Pernambuco. Você tira o Tiquinho Soares, que entrou bem contra o Sport e, mais uma vez, faz o Neymar de falso 9. Então, sinceramente, Jordão, respeito a informação, mas eu acredito que tem muita coisa que ainda vai mudar até a partida contra o Juventude. Eu, Marcão, acredito que o Santos vai ter um 9. Eu acho que ele vem de Tiquinho. Acho que o Bom Tempo, se titular for e deve ser, vai no meio-campo. E aí sim, o Mike será o titular pelo lado direito. Agora,
como administrar também um Zé Rafael no banco de reservas, né, Jordão? Um jogador que veio para ser titular absoluto do Santos. Será que o treinador Kleber Xavier tem essa personalidade de falar, Zé, legal, você veio para contribuir, você veio para ajudar, mas nesse momento eu vejo uma situação diferente, né? Quero manter você aqui no banco de reservas, preciso que você continue trabalhando, mas nesse momento você não é o titular. Será que o Kleber tem essa personalidade para deixar o Zé Rafael, que é um jogador de grife, no banco de reservas? Eis a pergunta, Jordão. Eis a questão, Marcão, e eu já trago uma resposta para você. Acho que não tem. Muito provavelmente o Kleber Xavier não tem essa personalidade, Marcão, porque a gente já observou isso nele em outros momentos do Santos. Porém, entre o Zé Rafael, Marcão, o que eu gostaria de ver aí é um gosto meu, Marcão. Eu queria muito ver o Zé Rafael jogando como um camisa 5 e o Gabriel Bontempo jogando como segundo volante. Eu queria entender como é que ficaria a dinâmica do time com estes dois em campo. Só que eu também parto do princípio que eu entendo que o Zé Rafael não vive um bom momento, Marcão, e talvez não fosse algo com méritos, né? Você colocar o Zé Rafael apenas pelo nome no lugar do João Schmidt, que fez uma boa partida contra o Sport. Além do mais, Marcão, eu vejo a seguinte situação. O Neymar, quando jogou de falso 9, eu particularmente, Marcão, um grande jogo mesmo do Neymar como falso 9, na minha visão foi só contra o Botafogo. Depois, contra o Flamengo, Marcão, ele teve a dificuldade de ficar muito isolado. Depois tivemos a partida contra o Mirassol no fim de semana no Campus Maia. Ele também teve dificuldade, Marcão, de participar do jogo. Então, eu entendo que o Neymar funciona melhor atrás de um centroavante do que propriamente ele sendo o último homem a receber uma bola, Marcão. E eu também não entenderia uma tirada do Álvaro Barreal da equipe, principalmente para colocar o Guilherme, Marcão, que vem de lesão. A gente sabe que o técnico Kleber Xavier, quando o jogador está retornando de lesão, muitas vezes ele começa primeiro no banco e depois ele entra no segundo tempo, entra na partida seguinte, dificilmente ele coloca já o atleta logo de cara. E também, Marcão, a gente não pode contar com que o Mike já chegue assim. Claro que ele tende a ser titular, porque ele vinha sendo relacionado pelo Palmeiras. Só que o Santos tem que correr com essa documentação. O Santos tem que ir atrás de tudo isso, Marcão, regularizar o jogador, porque senão vai ser aquele caso em que o Santos contrata um atleta com expectativa para entrar na segunda-feira e quando for ver ele só consegue jogar no domingo, Marcão. No mais, desse esboço aí que trouxemos também, eu acho que não muda muito disso. Teremos João Basso, teremos Luan Pérez e também teremos o Souza. O Mike, Jordão, o Mike será titular. O Mike será titular pela direita. Teremos tempo hábil aí para essa regularização. O Mike vai para o jogo, né? A não ser que o Mike tenha algum problema físico e tal, nos treinamentos, mas o Mike vai para o jogo. O Mike, portanto, deve começar como titular, meu caro Thiago Jordão. O Guilherme, concordo contigo. Entendo que o Guilherme, o jogador que realmente teve um problema no tornozelo, já não é unanimidade perante ao torcedor. Entendo que o Guilherme, sendo relacionado, precisa começar no banco de reservas e o Barreal sendo titular. Agora, Gabriel Bontempo, quer dizer que a CBF vai desconvocar o Gabriel Bontempo, o jogador que fica no Santos Futebol Clube para as partidas contra o Juventude e contra o Cruzeiro. E o Luca Meireles, esse o Santos vai liberar, Jordão? É exatamente isso, Marcão. O Santos comunicou à CBF que não irá liberar Gabriel Bontempo para os amistosos da seleção sub-20 com o Paraguai, Marcão. E sendo assim, o camisa 49 do Santos Futebol Clube segue à disposição do técnico Kleber Xavier para os jogos contra o Juventude nesta segunda-feira e contra o Cruzeiro lá no outro domingo. E o Luca Meireles, Marcão, seguirá a convocação para enfrentar o Paraguai nos dias 8 e 11 de agosto, Marcão. Portanto, Gabriel Bontempo não é desfalque e Luca Meireles está fora pela convocação. Ah, perfeito. Então tá aí Luca Meireles e Gabriel Bontempo. Natural, né, Jordão, que o Bontempo realmente permaneça no Santos Futebol Clube. O Bontempo hoje é um dos jogadores mais importantes desse elenco. Parabéns ao Bontempo, né? Veja aí, né, como um jogador de personalidade consegue realmente subir da base e não sentir o time profissional, né? O Bontempo parece um veterano, né? O Bontempo, é verdade, o Bontempo parece um jogador veterano, experiente no time profissional. Você olha para o Bontempo, você não vê no Bontempo um jogador que veio da base. Não, parece que o Bontempo joga no Santos há muito tempo, né? É um garoto de muita personalidade e tem realmente jogado muito bem com a camisa número 49. Essa camisa que o Bontempo tem utilizado para jogar no Santos Futebol Clube. E você tem já o Souza como lateral esquerdo. Acho que o Souza
tá ganhando seu espaço. O Souza colocou o Escobar no banco, né, Jordão? O Souza também caiu nas graças do Clebinho, hein? Marcão, isso era uma dúvida que a gente tinha, né? Será que o Souza, melhor dizendo, conseguiria tomar essa vaga do Escobar, que vem muito bem com a camisa do Santos Futebol Clube, Marcão? Sim, Souzinha conseguiu tomar a vaga do Escobar, Marcão, é titular de forma incontestável, e tão bom que o Souza é, Marcão, ele teve que jogar o Escobar pelo lado direito, né? Porque o Escobar vivia uma grande fase, o técnico Kleber Xavier entendia que não é momento de tirar o argentino do time e colocou ele do lado direito da equipe, Marcão. Mas o Souza, assim como o Gabriel Montempo, é um exemplo de personalidade e jogador, Marcão, que não sente o peso do desafio. Independente se ele tem 18, 19 ou, no caso do Gabriel Montempo, 20 anos de idade, não ligo, meu amigo. Eu entro em campo, eu resolvo porque eu sou um jogador de personalidade e que joga muita bola, Marcão. Fico feliz em ver os garotos meninos da Vila sendo titulares do Santos Futebol Clube e conseguindo seu destaque. Perfeito. O Santos treinou ontem à tarde. Vamos aqui à programação do Santos. Hoje o treinamento de novo é às 15 horas e 30 minutos, hein? Portanto, o Santos treinou ontem às 15h30, se apresentou 14h30. Hoje, de novo, o treino é no período da tarde. Apresentação 14h30, treino às 15h30. Na quinta-feira o treino é pela manhã, 9h30 da manhã. Sexta-feira, 9h30 da manhã. No sábado, 9h30 da manhã. E no domingo, véspera da partida, o Santos treina às 3 horas e 30 minutos, 15h30. E segunda-feira, 20 horas, no estádio do Morumbi, temos Santos e Juventude. Portanto, aí a programação do Peixe para a partida da próxima segunda-feira.